Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast chamado Pode Isso, Doutor. Mais uma vez, para quem não me conhece, sou Michel Palheta, apresentador aqui desse podcast e trago aqui convidados, amigos, médicos, para a gente falar sobre a vida, sobre a medicina, coisas que eu acho que vocês vão adorar. Hoje a gente tem um convidado especial, Dr. Fagner Nunes, um amigo, um parceiro que está aqui na nossa presença hoje. Dr. Fagner, muitíssimo obrigado por estar aqui. Eu sou seu fã do seu trabalho, da sua história. Hoje a gente vai puxar um pouco mais dessa tua história, que eu acho que inspira muita gente, que às vezes está num momento de vida com dificuldade e pensa, poxa, será que tem jeito? Eu acho que quando a gente souber um pouco da tua história, acho que isso vai inspirar muitas pessoas a, de repente, rodar uma chave e dizer assim, é nessa história que eu vou me inspirar. Então, muitíssimo obrigado. Sei que sua vida é muito corrida. Ter tirado um tempo para estar aqui, levando conhecimento, trazendo a sua história para as pessoas que estão nos assistindo, eu acho isso fundamental. Então, a primeira pergunta que eu queria lhe falar é, quem é o Dr. Fagner Nunes? Boa noite, Dr. Michel. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer pelo espaço aqui no Pode Isso, Doutor, uma forma nova de levar às pessoas quem somos e o que fazemos e o que faremos, tá bom? Então, quem é o Fagner? O Fagner, como muitos conhecem, um jovem de 34 anos, nascido no interior do estado, no local chamado Condadu, Arneiroz, filho de agricultores, né? Tenho muitos irmãos, uma família grande, sempre gostei de estudar, cresci no meio pobre, no meio humilde, escola pública, muito fundamental na minha vida, né? Então é isso. Esse é o Fagner que desbravou, que está lutando, buscando sempre dias melhores. Então acabei de chegar do trabalho e a gente está aqui fazendo esse podcast para vocês. Muito bom. Fagner, dentro da tua história, depois a gente vai puxar alguns momentos, mas tem uma coisa que me encanta muito, foi essa questão de você acabou fazendo um resumo aí, saiu de um momento de muita limitação financeira, de muitas vezes até limitação social, e você foi buscar isso inclusive fora do Brasil para fazer faculdade de medicina numa das locais de referência mundial de saúde pública, que é a Cuba. Então eu queria te pedir, deve ter muita história lá, 6 anos ali dentro de Cuba deve ter muita história. E como foi que aconteceu isso na sua vida? Esse insight de ter oportunidade para fora, o que tu vivenciou lá, que hoje tu aplica, porque eu te sigo ali no Instagram, inclusive para quem não segue o Instagram do Dr. Fagner, segue lá. Como é o teu Instagram? @Fagner, _Nunes, _. Dr. Fagner Nunes. Digita lá, Dr. Fagner Nunes, vai achar lá. Eu acho muito interessante que no teu Instagram você compartilha muito essa tua vivência, atuando, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, atuando com os idosos, atuando muitas vezes na saúde pública, que eu acho que é uma missão muito bonita, além de estar na ultrassonografia, inclusive com um parceiro nosso lá na clínica e em alguns municípios, mas eu percebo que ali tu traz muito da essência do que vivenciou na vida, o Fagner, e do que vivenciou ali em Cuba. Traz essa conversa pra gente aqui, o que tu traria isso aí, esse insight, como é que tu teve a oportunidade de ir para fora do Brasil e o que tu trouxe de Cuba na mala que hoje tu aplica ali no PSF. Pronto. É interessante, Michel, que o que eu faço hoje é somente usar a empatia. Eu queria que alguém tivesse feito comigo e com a minha comunidade, que nunca foi feito, infelizmente. Então, o Fagner que cresceu em um meio pobre, estudando somente em escola pública, né? Então, buscando sempre a melhoria. Então eu dizia, quem faz a escola? O aluno. Eu sempre via que os professores que iriam dar aula pela manhã, no particular, iriam à tarde, para a pública. Então eu diria, esse professor para preparar uma aula, eu acho que ele não vai fazer 2 aulas. Então eu começava a pensar. Aí eu dizia, quem faz a escola sou eu. A minha primeira escola, só tinha uma professora para todas as matérias, que foi lá no interior. Então,
enquanto muitos aproveitavam, até brinco com os meus irmãos, enquanto vocês tomaram tanto banho de barragem, eu ia para a escola. Eu também tomava, mas eu gostava primeiro de cumprir as minhas obrigações. Então eu tive a oportunidade na minha vida de conhecer pessoas que, assim, o meu pai, que Deus o tenha, sempre dizia: se apegue a árvores que lhe dê sombra. Porque quando você está querendo um conforto, você não vai para um galho seco. O sol lhe pega. Então o que é que ele quis dizer? É que você se encostasse em pessoas que lhe dessem algo de conteúdo. Porque atrás do conteúdo vem o resto. Isso é consequência do trabalho. Eu sempre acordo pela manhã e eu nunca penso no que eu vou ganhar. Porque vem. Eu estou trabalhando. Então, assim, esse Fagner, que foi adotado depois, a gente vai entrar nessa história um pouquinho para as pessoas entenderem, filho de pessoas pobres mesmo, né? Pessoas que não tinham nada. A minha mãe não tinha nada, o meu pai não tinha nada, da época do bolsão, né? Que fazia açude no carrinho de mão, no jumento. Então, assim, as pessoas escutam um pouco a minha história e dizem assim: você, quantos anos tu tem? Eu digo: eu só tenho 34. Só que a pobreza, ela atrasa. A pessoa acha que eu tenho 50 porque acha que o Brasil está avançado. E não, a pobreza está aqui do nosso lado. Do nosso lado tem quem não tem comida, tem quem não tem um celular. O mundo está digitalizado, isso é conversa. Tem muito a fazer. Então, assim, eu sempre quis, eu não vou mentir, não é que eu tinha um sonho de ser médico. Eu tinha um sonho de ser útil. E a profissão que eu fosse, eu iria ser bom. Eu comecei, terminei o meu 3º ano, aí eu fui, fiz umas provas e fui fazer direito. Eu fiz direito em Quixadá. Quase fiz ali uns 5 semestres. Aí conheci um cidadão e aí comecei a conhecer Cuba através dele. Eu morei na igreja muito tempo. Então esse lado, é natural que esse lado é de ajudar, de conhecer e você sentir a realidade do próximo, está ao nosso alcance todos os dias. Então é impossível você não adotar isso para você. E ainda mais como eu vim de famílias muito pobres, que na região era assim. Então, assim, aí eu fui visitar o presídio, no direito. Aí eu pensei... Então chegou a cursar? Cheguei a cursar, passei, eu ia todos os dias de Senador Pompeu, que eu morava com o meu pai adotivo, que é o padre, e aí eu ia para Quixadá, era 2 horas para ir, 2 para voltar, eu ia no ônibus da prefeitura. Eu cursava lá, inclusive tive uma bolsa ajuda da organização, que era católica, e outra parte que eu trabalhava, me esforçava, eu fiz o FIES na época. Inclusive terminei de pagar faz um tempo já. Mas tive que fazer, né? Por quê? Porque eu queria crescer. E quando o pai, que é o padre, cogitou na possibilidade de eu sair de Arneróis para que eu fosse com ele, algumas pessoas até diziam, porque a minha mãe ela é muito espontânea. Aí algumas pessoas diziam o seguinte: esse cidadão lá, esse rapaz não vai lhe dar trabalho. E eu, na minha humildade, eu não respondo. Eu faço questão de não responder. Até hoje eu sou assim em muitas coisas. Eu digo, é o seguinte, eu só quero a oportunidade. O senhor não vai se decepcionar comigo. O pessoal falou isso pro padre. Falavam para ele porque não queria que eu fosse. É natural. É o mimimi, a fofoquinha que tem em todo canto, enfim. Eu disse o seguinte, aí eu fui, fiz direito, uma parte, aí conheci, aí fui, descobri que tinha bolsa de medicina para Cuba. Oh, Cuba, não sabia nem onde era Cuba. Aliás, cheguei lá sem saber.
Só sei que é uma ilha. Beleza. O Fagner, que não tem medo, digo, vamos embora. Aí eu não falei pro pai na época, logo falei perto de ir. Planejei tudo. Fiz as provas, porque era na época através da Embaixada de Cuba, em Brasília, era através do Itamaraty. Aquelas relações bilaterais entre países, não era entre governos, era entre países. Então, independente do governo da época, o projeto existia, tá bom? Então, assim, aí fiz a prova, fiz a entrevista, que até às vezes eu brinco, porque na entrevista contou bastante. Porque eles queriam essa pessoa. Essa essência, né? Essa essência. Então eu, quando cheguei ali nos meus 10, 12 anos, até eu brinco, a embaixadora baixou a cabeça, a psicóloga ficou por ali, eu fui um dos últimos a chegar, porque eu fui de carona, estava chovendo, acabei molhando a roupa e como era que eu ia entrar? Mas eu enfrentei, eu só tinha aquilo para fazer. Então vamos. O máximo que eu posso receber é um não. É igual que eu fiz quando eu fui, em um bom sentido, lhe enfrentar lá na clínica, no dia que eu fui pedir a oportunidade. Eu fui tranquilo, porque eu só poderia receber um não. Tu não ia me bater, tu não ia me dizer nada, tu não ia fazer. Botei, lhe esperei, enfim. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue as coisas por medo de errar. E por medo do não. Se o não pesasse tanto, ou se a gente não fosse tão orgulhoso, eu acho que a gente vivia melhor. E quem não vive bem hoje poderia estar bem. Então fui para Cuba. O pessoal também se importa muito com a opinião dos outros em relação ao não. Tu não acredita nisso também? Você pegou um não, aí, poxa, as pessoas vão chegar lá e dizer assim, e aí? O que foi que aconteceu? Ah, não deu certo. Isso. E a pessoa já começa a se ver nesse não e dando justificativa, tendo que justificar para os outros que recebeu um não. E a pessoa, até para evitar essa situação, ela diz assim, não, então eu nem vou. Porque provavelmente eu vou pegar um não e vou ter que ficar justificando para os outros que eu peguei ou não. Talvez também, eu concordo com você nesse sentido de que talvez se a gente tivesse mais, e eu percebo muito na tua atitude, Fagner, aquela coisa daquele livro do antifrágil, né? Porque existe o frágil e existe o resiliente e existe o antifrágil. É aquele cara que a vida bate nele e ele não é só o teimoso. Ele fica cada vez mais forte. Isso. E vem para a vida cada vez mais forte, né? Eu acho que tem muito disso na tua história. Então, Michel, quando eu juro para você que até a minha passagem para ir para Cuba foi uma espécie de ajudado. Não tenho vergonha de dizer porque nós não tínhamos outra forma de fazer. E eu tinha que estudar. E eu fui no escuro. Porque na época que eu fui, nem Revalida existia. Mas o mundo está aí. Eu poderia atuar na União Europeia, eu poderia atuar em qualquer outro país. Eu iria viver, iria ser feliz também. Porque a felicidade é ampla. Tu chegou a pensar em atuar lá? Sim, muito, muito. É porque a gente depois pode até tocar, é porque eu fui com o coração, ele foi, digamos, foi plantada uma semente no meu coração, que hoje é a minha esposa. Mas você pensa tudo. Só que eu tenho uma característica muito boa. Por exemplo, eu não estou pensando o que eu vou fazer amanhã. Eu tô pensando no podcast para que a gente faça bem feito. Se o amanhã chegar, a gente vai ver. Então eu fui com a vontade de vencer tão grande que nada para mim era barreira. Na primeira vez que nós chegamos lá, eu não sabia, quando eu via o avião, já dizia que ia pousar. E eu não via luz. Uma ilha,
Eu digo, meu Deus, aonde é que nós vamos pousar? Mas vamos pousar. Pousamos, tudo em espanhol, que eu não sabia nada. Já te perguntei isso. Hoje, graças a Deus... habla espanhol? Agora sim, agora sim. Então, brasileiros por acá, estudiantes por acá, estudantes por aqui. Vamos lá. Um caminhão para colocar as nossas bolsas e a guagua, aquele ônibus americano, russo, enfim. E a saudade, que é natural, vendo coisinhas que o pai tinha colocado, a namorada, a mãe, e as lágrimas, e alguns chamavam para dizer, vamos desistir, vamos embora. Porque o primeiro dia que eu dormi, eu já cheguei tarde, chegamos 2 da manhã, depois que faz tudo no aeroporto, demora. Eu digo, abracei a minha bolsa, que eu levei um computador, que eu ganhei, e ali eu dormi. Eu digo, já veremos amanhã. E aquela loucura. 53 nacionalidades. Tinha o árabe, tinha o americano dos Estados Unidos, tinha o chileno, enfim. E aquele negócio nas suas orelhas. E você tendo que tomar cloroquina e primaquina, porque vinha de um país onde a cólera e o paludismo, né? Que é a mesma coisa, você tinha que fazer. E ali você fica... É uma mistura. Na primeira semana desistiu, gente. Só que, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu saí do nada ou do pouco para o pouco, mas com uma perspectiva de sonho grande. Porque lá eu tinha tudo. Tudo. Agora, se você, né, filho de um cidadão que tem classe média alta, conseguiu ir por suas vias, você sentiu mais. Você sentiu. Não tem o carrinho para andar, não tem a festinha para ir, a bebidinha, a internet. Não, senhor. Todo mundo dança aqui, pelo menos no primeiro momento, até conhecer tudo, todo mundo tinha que dançar igual. Mas eu, como não tinha, pois que diferença faz pra mim? Não sentia falta, né? Eu não sentia. Ou seja, você não sente falta daquilo que você não conhece. Por isso que às vezes eu falando com as mães, eu falo na questão dos filhos. Se você apresentou a ele, agora é com você. Então assim, você não sente falta. Eu não sinto falta de andar de helicóptero pilotando porque eu nunca fiz. Então, agora, se você tem e perde, aí sim. Aí vieram embora muita gente. E eu fiquei. Nós tínhamos eu, pelo menos, eu morei num lugar lindo, que era a escola, era a antiga... Isso em Havana, na praia de Santa Fé, Baracoa. Então eu vivia na frente para os Estados Unidos, bem pertinho. E aí a escola era uma antiga escola naval que foi doada ao Ministério da Educação e Saúde. Aí eu ia com a pedra que tinha lá, chorava, mas eu não vim embora, não vou. Só vou nas férias e só vou com meu diploma. E alguns preocupados com revalidar. Gente, faltam 6 anos. Sei nem se eu estou vivo. Já veremos. Deixa para lá. E assim a gente foi fazendo. Deixando que eu acho que como os ouvintes, né, do nosso podcast, eu acho que é interessante a gente fazer uma coisa a cada vez. Eu acho que isso diminui até a nossa ansiedade. Que nós somos, por natureza, ansiosos. Agora, aquela ansiedade que lhe causa mal, aí sim você tem que cuidar. Mas é normal a gente ficar ansioso. Mas assim, você tem que fazer as coisas paulatinamente. Vai dar certo. Você não pode estar pensando
Faltando 6 anos para você saber se passa lá, minha preocupação, meu parceiro, agora é com o espanhol. Aí eu não estudava espanhol. Eu descia, ia conversar com os cubanos, com os argentinos, com os uruguaios, amigos que até hoje eu tenho vínculo. E aí, no instante, o pessoal não sabia mais nem que eu era do Brasil, achava que eu era do México. Porque o rosto redondo, a cabeçona, dizia, tu eres de México? Não, eu sou de Brasil, brasileiro. E aí, depois que eu comecei a fazer amizade com os cubanos, aí foi pior, eu comecei a ficar falando igual os cubanos, aí pronto, achava que eu era de República Dominicana por lá. Uma vez o pessoal achou que eu era peruana. Uma viagem que eu fiz, o pessoal olhava para minha esposa branquinha e tudo, achava que ela era americana e achava que eu era peruana. Peru. Eles têm isso. Então, assim, foi uma fase importantíssima. Aí, também, para chegar ao que você me falou, é o seguinte, a medicina cubana, ela tem realmente esse título de uma das melhores, porque ela trabalha a prevenção. Hoje, nós sabemos que a prevenção é importantíssima em qualquer área. Prevenir é a melhor saída, é o melhor remédio, né? Então, assim, o que eu vi lá, eu tentei e tento aplicar, né? Estou colocando a minha semente, agora sim, infelizmente no Brasil, a questão da continuidade, ela na minha opinião, tem uma grande deficiência, né? A questão dos acompanhamentos, né? Porque, por exemplo, o modelo de atenção básica é o modelo cubano, o que foi implantado. Inclusive, eu acho que uma das primeiras cidades aqui foi em Sobral, né? Na época, há uns anos atrás. Então, assim, o modelo do médico da família, o pessoal às vezes não dá importância, mas nós somos o início, o meio e o fim. Eu até brinco e digo, aqui eu faço o pré-natal e aqui eu dou a declaração de óbito. Como que isso não é importante? Então, a gente acaba aqui valorizando às vezes, alguns colegas, né? Eu vou para cirurgia, eu quero ser ginecologista, eu quero ser médico da família. Sim, senhor, por que não? Voltado ao idoso, voltado ao que menos é favorecido, porque nas minhas visitas eu pego nessa tecla, eu pego mesmo, porque assim, eles são frágeis, e é o meu trabalho, e eu coloco o meu sentimento no trabalho, aí dá certo. Porque eu tenho o aval como médico e como ser humano. Então, assim, essa questão de Cuba, ela apareceu muito, porque eu vivi lá e a medicina de família lá realmente funciona. Lá o médico da família, ele conhece toda a sua comunidade, ele sabe todos os seus hipertensos, os seus diabéticos, os pré-natais todos são feitos e encaminhados para a maternidade. Lá não nasce criança em hospital normal. Só nasce criança na maternidade. Existem várias maternidades e a casa da gestante, por exemplo. Por exemplo, não é como aqui, toda cidade tem um hospital que você faz um parto, um médico clínico geral fazer um parto. É um risco. A gente tem habilidades, o médico ele pode fazer tudo, sempre e quando não dê um erro, na minha opinião. Porque ele pode fazer uma pequena cirurgia, ele pode. Agora, lá tem disso. Por quê? Porque o sistema é organizado. Lá você, quando se forma, você escolhe sua especialidade e é de acordo com o seu histórico, o seu promédio, eles chamam. Ou seja, você fica um aluno, se você quer ser médico, você tem que ser interessado a sua vida escolar toda. Senão você não tem promédio para ir concorrer às vagas. Eles chamam as praças. Então é uma coisa que está pensando no cidadão. A gente não está aqui para falar de governos, porque se a gente for falar de governos,
a gente acaba passando a noite inteira, porque tem muita coisa que não está, na minha opinião, no devido lugar, né? Mas assim, em sistema de saúde, eu posso falar porque eu vivi, estudei, e inclusive trabalhei como médico, né? Como interno, enfim. Então, assim, eu vejo que funciona realmente. Lá funciona. Você falou uma coisa que eu acho que é uma opinião pessoal minha, você pode até expor a sua opinião. No Brasil não existe uma continuidade, de fato, naquilo que eu acho que são políticas de segurança pública, educação e saúde. Para mim, todo candidato deveria assumir um compromisso, assinando um documento na campanha ainda, com aquilo que está dando certo. Porque senão muitas vezes eles querem entrar, mudar, jogando dinheiro público ali, por uma estrutura que já está dando certo, só em nome de vaidade de partido, vaidade pessoal, vaidades, e não vê, independente de quem está antes de mim, acho que toda assim, começou a campanha, candidato A, B, C, vamos reunir com a equipe técnica que hoje está responsável pela saúde. O que está funcionando nos programas? E eles aqui na mesa, isso, pontuar tecnicamente, independente, sem olhar para quem está no governo atual. Beleza, vamos assinar um compromisso que quem ganhar esse programa tem que continuar independente de quem ganhar. Eu acho que isso deveria, seja na educação, seja na saúde pública, seja na saúde, né? Olha, só para aproveitar, por exemplo, o objetivo do programa Médico da Família é você conhecer a sua população. Hoje, a minha rotatividade é mínima. Eu tenho 7 anos de formado, quase 8. Eu só trabalhei em 3 PSF. Milagres, depois eu vim para o Mucambo e estou em Santana. Hoje eu posso dizer, depois de 2 anos e meio, que eu conheço a minha população. Hoje eu sei quem está fazendo confusão. Hoje eu sei quem vem pegar o remédio porque gosta. Hoje eu sei quem vem só andar porque tem um transtornozinho e gosta de conversar. Então, assim, esse é o objetivo. E lá tem isso. Por exemplo, você antes de concorrer a uma vaga para fazer uma residência para especialista, que é a praça, você tem que passar um período. Senão, não tem chance. Você tem que passar um período naquela localidade como médico da família. Ou seja, é bom para o médico porque cria fibra, aprende a clinicar, porque todo médico tem que pegar um plantão, tem que pegar um posto, é importante. Não é que é obrigado, mas é importante, né? Você desenvolve muito mais coisa, na minha opinião. Então, assim, eles têm essa obrigação, e não é ter esse negócio de entre aspas, não, é a obrigação mesmo, senão não pode concorrer. Aí todo mundo já está sabendo. Passa os 2 anos, 2 e pouco, acho que é 2 ou é 3, depois vai para sua residência e depois já vai trabalhar. Tem seu lugarzinho. E depois que passar um tempo de especialista, é que pode ir para uma missão ajudar as outras pessoas dos outros países, que como vieram muitos para o Brasil na época, na minha opinião, ajudaram muito, né? O problema é que, às vezes, a gente, como você falou, essa questão da não acolhida, digamos, até uma questão de eu acho que egoísmo por parte de alguns. Eu tive alguns preconceitos comigo. Só que o preconceito, na minha opinião, ele é igual uma briga. Ele só vai pra frente se você se preocupar com ele. Eu não me preocupo. Eu não me preocupei em nenhum momento. Mas eu sabia, eu ouvia. Mas eu fiz o contrário de que não deu 6 meses, eu era um dos médicos mais ativos da comunidade e não mais inteligente, porque não sou e nem quero. É como eu digo, eu nem quero ser o primeiro nem o último, eu quero estar no meio ali, tranquilo. Porque, então assim, essas falácias, né, as pessoas gostam muito de falar. E o efeito papagaio, eu sempre digo,
é você ouvir o que o Michel fala e você repetir. Cara, você tem que pegar, você tem que botar aqui, a cabeça não é para guardar nada, é para você criar uma ideia. Aí dê a sua opinião. Você não é papagaio? Papagaio só repete. Ensine pra você ver. Então, assim, eu acho que falta, né? Eu acho que não é de país, porque todos os países são iguais. O país é feito de estruturas. Eu acho que é o ser humano mesmo. É o ser humano mesmo. Ele tem que começar. Eu acho que tem que refletir mais, desacelerar um pouco e usar empatia. Evitar os maus tratos. Eu vejo maltrato no trânsito uma vez, aqui em Sobral. Eu nem filmei, porque assim, tem coisa que a gente faz, mas na nossa. É lógico. Um senhor passando com a bengala. Aí eu parei, eu botei o carro literalmente assim. E os buzinaços. Eu ajudei a passar, mas eu não engoli. Eu fui no primeiro que tava buzinando. Eu digo, olha, aquele ali pode ser o seu pai ou você daqui a alguns anos. Pare com essa buzina. Tenha respeito. Você não vê que esse idoso pode cair, quebrar um fêmur? Tem muitas coisinhas que eu acho que é tão fácil de resolver que as pessoas não preferem a justiça, preferem criticar na rede social. Se eu tenho um problema dado X em uma clínica, só erra quem faz muito. E quem faz muito, muito, muito como a gente, a probabilidade da gente errar é maior. Então, assim, são coisas do cotidiano, mas é importante. Eu pego sempre os meus e eu converso. Então, quem tem alguém perto, tem que conversar. Nós temos que parar de usar as mesas de bares só para falar besteira. Isso para crescimento, né? E para falar da vida alheia. Yeah. Eu dou um silêncio. Por quê? Isso não vai aportar em nada. E outra coisa, a vida do outro, já tá dizendo, é dele. Deixa o cara, meu. Você entende? Fagner, e aí 6 anos depois, terminou, você voltou naquela época que o quê? O governo era Lula, era Dilma, e aí teve uma leva de cubanos. Você veio nessa mesma leva com os cubanos, mesmo sendo brasileiro, ou não? Foi coincidência? Não, é assim. Não foi? É assim, na época... A tua vinda para o Brasil. Volta. Pronto, eu me formei em 2014. Na época, os cubanos vieram, só que foi antes. Antes, na frente, né? Eu lá, inclusive, acompanhei algumas aulas de português que eles tinham que fazer. Então, eles vieram. Eles vindo para o Brasil, por felicidade nossa, abriu uma janela para que alguém pensasse e dissesse: se nós estamos dando oportunidade aos que vêm de Cuba, por que que nós não colocamos pelo menos os brasileiros sem CRM, que nós não tínhamos? Nós damos um RMS, que é o registro do Ministério da Saúde. Por que que a gente não inclui essa turma? Bota no posto, só no posto, não pode ir para o hospital. Aí alguém foi inteligente, pensou e deu certo. Aí eu fui para Brasília, passei 1 mês de capacitação, com prova e tudo. Eu e os colegas que vieram. Aí eu escolhi um local para trabalhar. Aí no Ceará tinha alguns. Eu queria na região norte, para ficar perto da minha esposa, mas na época namorada, só que não deu. Mas aí eu fui pro final do Ceará, olha, de novo, o extremo. Fui para Milagres. Eu acho que é a penúltima cidade, uma das penúltimas cidades perto do... Já para sair para Pernambuco. Ali pro Cariri. Fui muito feliz lá, inclusive eu até hoje tenho muitos bons amigos. Porque onde eu passo, eu gosto sempre de deixar a minha marca. E não é marca muito, não é marca muito cara, não. É a marca do respeito, do carinho, do conversador, mas que sai coisa boa. E não a marca do doutor do bar, do doutor que vivia cantando as meninas, do desrespeito com o idoso.
Não. Agora, na hora de falar a verdade e chamar um paciente para trocar uma ideia, é necessário. Isso não quer dizer que você é grosseiro, isso nem quer dizer que sua vida toda você vai ser grosseiro. Isso às vezes é um momento dado que às vezes é preciso. É um puxão de orelha, como a gente chama. Como os nossos pais fazem, como os nossos patrões, como às vezes os sócios, temos que sentar e um tem que ouvir o outro. É igual casamento. Se não ceder, não rola. Ninguém casa. Alguém tem que ceder, baixa a guarda. Mesmo tendo razão, tem gente que às vezes não tem razão e não quer ceder. Mas eu cedo logo. Eu posso ter, mas eu cedo. Mas o dia chega, daí depois eu vou por trás e pulo o muro e resolvo. Como se diz a história. Porque tem horas que tem que deixar acalmar. Tem que contar até 1000. Senão acaba que não tem diálogo, né? Então assim, a gente tem que pensar muito antes de fazer, antes de escrever, antes de criticar, antes de ir numa loja. Você foi maltratado pelo o trabalhador, aí você já vai para a internet queimar a loja. Que é isso? Você não sabe se esse trabalhador tá com filho na droga. Você não sabe se ele tá com a luz e água para pagar. Você não sabe se ele tá com problema no casamento. Mas ele tem que estar ali em pé. Por que você não pensa assim? Já teve tantas situações, muitas boas. Fulano dizia, não, você não merece. Você não merece ser maltratado. Por mim nem por ninguém. No caixa de supermercado, doutor, pois falta engolir a gente. Não. Use a sua palavra, sua mansidão. Não adianta, gente. Tem que parar com isso. Tirar o rei da barriga. Que nós não somos nada. E somos, se souber fazer. Eu costumo dizer que essa atitude de toma lá da cá, hoje em dia, não cabe mais ao mundo de hoje, né? As pessoas cada vez mais acham que ainda tem pessoas que ainda pensam que não, mas se bater em mim, eu não vou levar desaforo para casa. Cara, se você for pensar assim no meio da rua, hoje você vai preso até, né? Você não vive muito. Porque eu tenho sempre que entender, eu sempre vejo assim, eu tô vendo fulano hoje, já teve situações de eu tratar bem e amanhã essa pessoa ser a minha chefe, como já teve secretária de saúde. E na época era só enfermeira. Mas eu tratava tão bem, porque ela foi secretária. E aí? O mundo roda. Em 24 horas, a gente dá uma rodada boa. Quem não acha que a Terra é redonda, está enganado. A teoria que a Terra é redonda, vai morrer redonda. Então, assim, na vida é assim. É com o vizinho, é com as pessoas, é com todo mundo. Nós temos que ter o bom senso. Se todo mundo fizer isso, não dá problema. Fagner, e aí foi para Milagres, de Milagres foi para Mucambo. Aí já se aproximou, já mais né? Porque na verdade, o meu sonho era revalidar o meu diploma como médico. E, inclusive em Cuba. Eu tinha colegas que estudaram sempre escola particular. Aí, Michel, eu falo o seguinte, que eu tinha dificuldade demais, bioquímica, aquelas coisas que pareciam de manhã cedo, parecia um monte de desenho, rapaz, não entendia nada. Depois conheci pessoas que me davam aula dia de domingo, professores, que hoje eu tenho o prazer de ajudar mensalmente. Se eu não tenho vergonha de dizer diante de nenhuma câmera, porque a gratidão, ela não pode ser escondida. Jamais. Eu posso ser o presidente do Brasil, mas a minha gratidão vai ser sempre a mesma. Então é o seguinte. Eu vivia num cubículo, que a gente chama o cubículo, que é o quarto,
A minha cama na esquina, aí eu levei um pano preto, era embaixo. E uma janela. Aí beleza. Eu tinha um computador, eu ia dormir 2 da manhã, 3. Muitos 10 horas ia dormir, outros nem estudavam. Eu digo, olha, a minha primeira nota, por favor, professor, para ter. Mas eu não sabia o que era. Aí o outro brasileiro, que é o Caio, que é um grande amigo do Acre, é médico, gente fina. Aí ele disse, não, Fagner, é pra você ficar em pé. Daí eu fiquei. Eu lembro até hoje, uma célula. Desenhou uma célula para eu colocar o nome das estruturas e explicar. Espanhol, porque lá as provas eram escritas e faladas, né? Fiquei em pé, disse 2 besteiras. Eu não compreendo. Aí ele disse, aí o professor disse, senta-te, tiene 2. Aí eu digo... eu pensei que o professor ia falar assim, que diabo te passa? Não, que te passa? Aí então eu disse assim, aí eu brinquei com o Caio, até eu disse assim, que bom que eu tenho pelo menos um 2, né? Só que eu não sabia o modelo de avaliação, e o 2 é 2 a 5. O 2 era 0. Aí eu digo, tem que estudar, gente, eu tenho que estudar, senão você reprova, porque lá é o seguinte, se você reprova, não acompanha, você perde a bolsa. É o mínimo, tá certo. Porque você foi para estudar. Aí eu digo, sabe como é que eu vou curar isso? Não é ligando papai e mãe, não. Porque ele não tem nada a ver com minha prova. Eu vou preocupar a mamãe para subir a pressão? Ela não vai fazer minha prova? Eu vou preocupar a minha namorada? Não vou. Eu vou estudar. Aí foi subindo. Foi melhorando. Fiquei de recuperação uma vez. A Adeline, nessa época, ela já era médica, não Ela verdade, estudava, né? aqui em Sobral, na UFC. Né? É. Ela formou em 2012. 12. Acho que eu fui professor quando ela estava no internato, eu acho. Aí eu digo o seguinte, o segredo é estudar. Aí lá vai comer livre, estudar, à noite, toda hora. Fui, beleza. Fiquei de recuperação, estudei, passei só uma vez. Só eu estava no 2º ano só. Nunca mais. Só nota boa. Terminei com um promédio de 90 e pouco. Porque tirei uma nota muito boa no prático, que inclusive foi pré-eclâmpsia, foi com ginecologia e obstetrícia, o destino sempre me levando aí, inclusive por causa da Adeline, né? Aí, pronto, fiz a prova na maternidade, fui muito bem, obrigado. Fiz a prova escrita, que lá a prática é primeiro. Se não passar, não faz a outra. Aí me formei, missão cumprida. Aí nem festa eu quis, porque minha família tinha condição de ir. A família inteira chegava de... Oh, coisa linda. 10 pessoas chegava pra festa. A festa nos maiores hotéis de Cuba, em Varadeiro. Oh, lindo lá. Só que eu não pude... Eu tinha pago a festa. Eu economizei pra pagar, porque eu tinha uma bicicletinha lá, tinha vendido. E o pai também mandou uma ajuda. A Adeline já trabalhava, mandou também sua contribuição, então... Mas eu não, a cegueira era ir embora. Aí tinha até um peruano lá que não ia fazer festa, porque as condições também eram parecidas com a minha. Eu digo, não, vá pra festa. Vá pra festa e aproveite. Beba mesmo muita cachaça lá, porque 6 anos, meu amigo, é chão, viu? Então eu vim embora, adiantei as minhas documentações, né? Porque eu fui pra Havana, já resolvi tudo e vim embora. Aí pronto, fiquei em Iguatu com o pai, porque ele morava lá. Ruim, né? Todo mundo perguntava, doutor, já revalidou? Só perguntavam isso. Ninguém perguntava se eu estava com saúde, se eu tinha chegado bem, como era Cuba, não. Porque parece que as pessoas querem ouvir a negação. As pessoas querem ouvir que você tá ruim das pernas. É incrível isso. Mas faz parte, é do começo do mundo. Jesus foi traído, imagine os comedores de rapadura que nem nós. Né? Então, assim, aí teve uma época que eu fiquei mais em casa com o pai trabalhando e tudo, e eu não gostava dessa pergunta não, porque me incomodava.
A prova não ia ter, é só de ano em ano. Aí eu digo, aí fui para Milagres, né? Depois que saiu para Brasília, né? Fui para Milagres. Estudar, segredo, estudar. Não tinha rede social, não tinha celular hoje, como, graças a Deus, a gente tem. Só trabalhava no posto de manhã, que era horário corrido, e passava o resto da tarde estudando, descansando, estudando. Ia só quinta para o Iguatu e vinha para Sobral uma vez ou outra. Mas eu tinha um foco. Aí eu fui estudar. Primeiro salário. Comprar de livro. Na Medcel. São Paulo, as caixinhas. Eles mandavam. Mandava. Internet. Fiz o curso inteiro, inclusive o curso pro prático, fui para lá também. Passei. Rapaz, só caiu na prática, só caiu beleza. Caiu entrevista, caiu como se fosse... Eu até lembro, até como se fosse hoje. Imagine que você é o médico da comunidade e você vai falar de tal tema na rádio. Eu digo, pronto, esse é o meu. Rapaz, mas foi bom, viu? A prova escrita é difícil, muito difícil. Inclusive, tem muitos colegas que, infelizmente, não conseguiram até hoje. Mas... E muitos que achavam que não ia dar certo. Você acha que... Eu percebo assim, um certo movimento do CFM em meio que bloquear, não sei se é um preconceito, e de dificultar o caminho. Isso não só do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, mas até das próprias faculdades, sabe? É uma coisa que eu me questiono muito hoje, Fagner. Por que você tem que se repetir um padrão de comportamento que talvez alguém um dia fez com você, né, de mal, com os outros? Cara, quando eu participo das reuniões de colegiado com os professores, é uma briga de ego, sabe? É porque eu vou pegar esses alunos que vão se ver. Eu disse, cara, não vai pegar ninguém, isso dá um trabalho, cara. O que foi que aconteceu contigo? Sabe, assim, então eu percebo muito isso em relação à visão. Eu participo de, às vezes, grupo de médicos em WhatsApp. Aí vem uma notícia que alguém, sei lá, autorizou um deputado, alguma coisa que não facilitaria, entre aspas, a entrada de brasileiros que fizeram faculdade fora. Mas você sabe por quê? Bom, desculpa. E aí vem uma leva de médicos comentando, porque não pode, porque isso é um absurdo. Cara, eu digo, poxa, a população está sofrendo, está faltando médico. Cara, e da onde vem essa vaidade, da onde vem essa... E aí eles tentam transvestir isso, na minha visão, de um guarda-chuva como se fosse... Mas a gente está protegendo a saúde das pessoas. Não é, cara. Vamos falar a verdade. É dinheiro em jogo isso aí. Não é? Qual é a tua visão sobre isso? Tu te sentiu assim, alguma dificuldade? Não, muito. Senti de próprios... de pessoas que, digamos... aceitam. Eu senti isso no início. Claro que com o tempo você vai buscando seu espaço. Mas eu já fui recebido em muitos momentos por ser esposo da fulana. Mas o grau de médico formado em Cuba, eu acho que nem se fala. Lógico que com o tempo você vai mostrando quem você é. E, voltando ao tema, do que você falou, é simples, Michel, a conta. Eles não têm nenhum filho que precisa estudar medicina, que são pobres. Eles não têm nenhuma idosazinha no interior que não tem médico na porta. A conta é simples. Eles moram, na grande maioria, moram muito bem. E eles não pensam nem no dia de amanhã. Porque quando você quer concentrar aquele grupo de coisas, você está pensando em quê? O que pedaço vai lhe arrancar? Me diga que você contra eu vim de Cuba e poder atender uma população. Primeiro que não é a sua população, porque você não foi... Se fosse, você estava lá. Mas tu não quer ir. Tu não pega o carrinho de manhã, como mesmo tendo revalidado e graças a Deus tendo outras oportunidades, mas com todo carinho eu vou e não me custa. Então, assim, é o que eu comecei falando. É a questão da história da pessoa. Se o cara foi criado no mármore, na boa vida, na praia, na boa bebida,
e ele hoje é médico ou advogado ou qualquer outra área e está num padrão X, ele não quer concorrência, não. Mesmo ele não tendo capacidade de abarcar, porque o Brasil é gigante, meu povo. O Brasil tem 215 mais ou menos milhões de pessoas. Não chegou nem a média de médico para a população ainda. E o povo diz que é muito médico. Todo dia acham ruim porque abre uma faculdade. Faça seu nome, vá trabalhar, vá estudar. Você está preocupado demais com o outro. Deixa o povo. Deixa o povo abrir faculdades. Deixa o pessoal trabalhar, deixa o povo produzir. O cara vem de fora, revalida, o cara tem uma história, eu conheço muita gente, como a minha, tem muitos que passavam fome. Então você não tem a coragem de abrir a boca e dizer eu aceito, só isso. Porque você não quer que as pessoas vivam bem. Eu não sei, é uma coisa difícil de explicar. É complicado. Mas nós, que viemos da essência do zero, tem muito rico, humilde, bom. Demais. Se for abrir a boca para falar, tem um monte. Mas infelizmente tem uns que não pensam e não vão pensar. Aquele blá, 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 blá que a gente escuta. Às vezes estão dentro de uma bolha que eu acho que eles não percebem, né? O que é a vida real, né? Não sabe quanto é que custa a manteiga do pão que eles estão comendo de manhã. Eu tenho certeza que quem for, muitos que vão ouvir, né, esse podcast que é muito falado, o cast, né, como os cabras do cast, vão dizer que muito bem quando eu começo a contar algumas histórias, o pessoal diz que é mentira. Porque como nós estávamos conversando no início, acham que o Dr. Michel já nasceu assim, com essa roupa bonita, e acham que o Dr. Fagner já nasceu assim. Não, senhor. Todo mundo, eu respeito a história de todo mundo. Agora, infelizmente, muitos não respeitam a nossa. É verdade. E às vezes é até interessante que se torna, às vezes, necessário resgatar, né? Eu passei por um episódio uma vez, eu lembro que eu sempre achei que eu tinha um aspecto visual mais velho do que eu tenho de idade. E uma vez até eu treino natação, a gente ali conversando e tudo, e aí eu não lembro como foi a situação, só sei que chegou ao contexto de eu brincar assim, eu falei a minha idade e tal, eu disse assim, eu acho que eu tô acabado mesmo porque eu já sofri muito. Mas eu falei brincando, de boa e tal. Aí todo mundo me olhou assim, kkkk. Ô, Michel, acho que já sofreu. Sofreu o quê? Acho que tu sofreu o quê? Aí eu fiquei assim, aí eu disse, não vou. Porque meus grandes amigos são do esporte. Eu disse, não vou bater. Mas eu entendi naquele momento que eles não sabiam da minha história. Em uma outra situação, eu lembro benzinho. Nessa eu rebati. Nessa veio bem aqui. Eu não sou de rebater, mas nessa eu rebati. Nessa época eu trabalhava na Santa Casa. Eu estava laudando o exame e aí entrou um enfermeiro e alguém começou a conversar com o seu filho de complementar e aí alguém começou paralelo com ele e disse assim, fulano, e aí teu filho? Conseguiu? Tá fazendo medicina? Aí ele falou assim, não conseguiu não. O negócio de medicina é para filho de doutor aí, igual o doutor Michel. Rapaz, quando ele falou isso, aí eu falei assim, eu tinha acabado de conhecer aquele senhor. Eu disse, fulano, não fale besteira não, você não sabe da minha história. Não sabe que eu fiz escola pública, não sabe que eu fiz faculdade pública. Não tem filho de doutor aqui não, cara. Hoje eu sou doutor, mas não tem filho de doutor aqui. Aí eu bati, eu falei assim, se o seu filho quer fazer medicina, é fácil passar em medicina. Não é difícil não. Ele só precisa de uma coisa, estudar. Só isso. Ele não precisa ser bonito, porque eu não sou bonito. Ele não precisa ser rico, porque eu não era rico. Ele não precisa de nada, cara. Ele só precisa de uma coisa, estudar. Então, se o seu filho não estudou, aí eu bati. Não vem dizer que só quem passa é quem é filho de doutor. Entendeu? Então, assim, cara, é impressionante como as pessoas, de fato, não sabem a nossa história e, às vezes, usam, até talvez, Fagner, para justificar um desabafo da sua
a sua falta de progressão, falta de prosperidade, sei lá, não sei o que, e tentar justificar isso, né? Talvez, não sei. Enfim. Mas aí, Dr. Fagner, superando tudo isso, deu o estalo de trabalhar com imagem. Como foi isso daí? Como chegou o Dr. Fagner à ultrassonografia? Pronto. A Adeline tem uma parcela aí claro, de coisa boa nesse sentido aí. Eu falei o seguinte, quando eu comecei a vir para Sobral, né? Eu comecei a gostar, né? Comecei a gostar digamos, eu queria fazer radiologia, né? No início, aí ela me falou, eu também, porque assim, eu não tava com muita vontade de ir embora de novo, estudar mais, enfim, para viajar, para ir embora, eu não quero. Não, ela disse, amor, por que você não faz um curso? Um curso bom, uma pós-graduação, né, que tenha algum respaldo, para que depois você faça a prova de título, que inclusive vou prestar agora esse ano, porque tem que esperar o tempo, né? Aí fui fazer, fui para Fortaleza, me inscrevi, eu comecei a fazer só o básico, 4 meses, né? Aí eu comecei a gostar, né? Aquela mesma história. É o Fagner conversador, é o que não sei o que. O pessoal não acredita. Não quer acreditar. O pessoal acha, tem coisa, Michel, assim que a gente às vezes fica engasgado. Acha porque a gente é dinâmico, verdadeiro, conversador, desenrolado, acha que a gente é malandro. Acha que a gente gosta de coisa errada. E eu não gosto. Já quebrou a cara quem veio tentar, porque já vieram. Não faço questão. Eu não sei se é típico do malandro ser assim. Não sei, eu não sei. Agora, é desenrolado, conversa. Enfim, o pessoal tem às vezes tem essa visão. Doutor é assim, doutor é mala, doutor é... O pessoal adora dar apelido, né? Adora dar títulos, né? E são só títulos velho fuleiragem. Ninguém dá título bom. Mas assim, aí eu comecei a me destacar no sentido de... Eu não sou muito de estar em cima de livro. Nunca fui. A não ser lá no tempo até a professora que Deus o tenha, Cardeia. Era a escritora dos livros que dava aula pra gente. Uma senhorinha, né? Tinha uma escoliose valente que só ela. Rígida. Mas era complicado. Aí assim, aí fiz os 4 meses, gostei, aí transformei na pós, né? A gente termina... É como tudo, né? Como qualquer faculdade. A gente termina sem saber muito. Eu até ia antes para fazer algumas coisas. Enfim, eu não gostava muito de ler. Mas eu gostava muito de observar. De ouvir. Tirar dúvida. Enfim, eu me alimento bem disso. Né? Uma memória fotográfica, né? O pessoal fala assim. Então, assim... Aí comecei a fazer amizade com os professores, eu sempre faço amizade. Mas o meu intuito na amizade é fazer amizade. Somente. O pessoal já pensa, ele tá atrás de outras coisas, talvez de nota. Gente, eu sou ser humano, eu quero estar atrás de amizade para quê? Para fazer amizade. Adoro amizade, adoro compartilhar momentos. Adoro tomar alguma coisa. Adoro viver. Viver é uma beleza. Adoro ir pro interior, comer uma galinha caipira, chegar de repente, pescar, dar uma volta. A minha essência é isso, eu gosto. Então, aí pronto. Aí terminou, né, após. Aí lá vai eu. E eu vou fazer o que agora, depois da pós, né? Aí é onde entra nosso ilustre Dr. Michel Palheta, que eu criei coragem, aí foi algo realmente de mim. Eu digo, amor, eu vou conversar com o Dr. Michel, porque assim, a clínica é uma clínica bem conceituada,
vejo que ele é uma pessoa, não vejo ele em canto nenhum, realmente eu não vejo ele. Mas eu vejo ele na clínica, já vi ele na clínica. Na casa dele, na clínica. Na casa dele, na clínica. Mas assim, é uma clínica grande que, né, faz muito exame, eu quero aprender aprender a laudar melhor, porque eu saí do curso agora. Então eu vou conversar com ele. Aí eu cheguei um dia, tava no final do expediente, você mandou esperar, botando umas coisas numa mochila. Aí conversamos, né? Aí eu disse assim, eu fui com vontade de quê? Só fazer exame e aprender. Aí eu fiquei feliz, lógico, né, também, né? Eu até comentei com a Adeline, né? Que você disse o seguinte, não, você não vai só ficar aqui fazendo exame e me acompanhando, não. Você vai ganhar daquilo que você produzir. Aí você também entrou com a parte financeira, né? Para poder eu entendi aquilo também. É para que eu sinta o gosto do trabalho, o suor que está me gerando fruto. Então aquilo ali foi fundamental para que hoje a gente possa hoje estar fazendo uma parceria que só tem a crescer se Deus quiser. Então vieram outras coisas que acabou tendo essa questão da confiança, né? Você precisou de mim em algum momento, a gente também pôde estar à disposição, a gente busca quando quer, faz. O meu pai sempre diz, o meu pai adotivo, quem quer, faz, não adianta. Quem não quer, dá desculpa. Acabou-se, é simples. Então eu quis, eu fiz. Então assim, é uma forma também de ser grato. Porque gratidão, nem todo mundo sabe usar essa palavra. Verdade. Então assim, aí eu acabei também, né, terminou aquela etapa, fui, aí agora vim para a segunda etapa na clínica, que graças a Deus vim mais maduro, vim com mais conhecimento, porque comecei a fazer mais exames nos interiores. E nesse intervalo, deixa né? eu até compartilhar com o pessoal aí, pouca gente sabe isso, mas em 2020, na verdade no dia 11 de março de 2020, no dia que foi declarada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde, foi o dia que eu caí e fraturei minha coluna. E você foi a pessoa que, cara, isso eu nunca esqueço, eu falo isso para todo mundo. Olha, a primeira pessoa que me estendeu a mão e disse assim, ó, não te preocupa. Você largou outros compromissos, cara, e foi lá para a clínica, segurar a clínica, enquanto eu ficava me recuperando da coluna, que eu tinha tido aquela fratura tipo a do Neymar, né? Que fraturado ali os processos transversos. Então, assim, isso é uma coisa que eu levo como gratidão e falo para todo mundo. Falo assim, ó, o Fagner foi a primeira pessoa que estendeu a mão e disse assim, cara, fica aí na tua recuperação quando tu precisar e tudo. E realmente, graças a Deus, teve esse retorno agora, né? A gente está junto de novo, inclusive para outros projetos. Certeza. E a minha última pergunta vai exatamente sobre isso. Estamos em 2022, para onde vai o Dr. Fagner? Bom, Dr. Fagner vai para algumas, digamos, não é novidade pelo fato de colocar em prática, mas pensamentos, né? Vamos amadurecer, né, a ultrassonografia, vamos também à prova de título, que contarei com o seu conhecimento, para que me possa repassar algo quando precise, lógico, sempre muito disponível, né? E assim, também a questão de não deixar aquilo que está dando certo, só que usar em outro local, né? Então, assim, são pensamentos futuros, né? Atuar, né? Como venho atuando, com consultas médicas, né? Voltada ao idoso, né? A parte geriátrica, que é uma das coisas que eu aprendi muito, depois me fortaleci com a parte clínica e farmacológica, depois de médico, mas essa parte idoso como tal, eu me fortaleci muito na pastoral do idoso. Pastoral do idoso, em todas as paróquias, a gente tinha. E é isso, é você se ocupar daquele idoso. O idoso não quer muita coisa, eu sempre digo isso. Por exemplo, o vô da Adeline tem 89.
Ele é uma pessoa doce. Eu posto com ele, fiz um Instagram para ele, brinco com ele. Você vê, ele não quer nada. É um carinho, ele só quer atenção. E como ele, o vô Pedro, são todos os idosos. Ele só quer atenção. Então até tem uma historinha que eu vou contar aqui rápido, que tinha um casal que o filho, ele, a esposa e o filho pequeno e o pai. Aí foi deixar o pai num asilo de idoso, lugar de idoso. Aí só ia visitar e levava a criança. Aí um dia, só ele e a criança. Aí o pai achando que estava fazendo uma vantagem, né? Passou na frente do lugar, não entrou. Aí disse, filho, você sabe que lugar é aquele? Disse, sei, papai. É onde eu vou lhe deixar quando você estiver velho. Viu? Tome. Ou seja, ele fez tudo por você e você coloca ele no último quarto, sem ventilação, sem televisão. Muito bom, foi muito bom. A recíproca aí a gratidão foi grande. Ou então você dá o cartão a um desconhecido, como eu presencio isso direto, para cuidar dele, e você talvez vá lá uma vez, 2, 3 ao ano. Então aí é como você começa a pensar no ser humano. Que tipo de ser somos? E seremos. Ser humano é complicado. Eu costumo dizer que cada vez mais, com o avanço da medicina, avanço de tanta coisa, tecnologia, vai chegar um momento que a gente de fato vai viver muito mais. Vai viver 200, 300, 500, quiçá chegar a ter a famosa eternidade tão buscada pelos seres humanos. Mas eu sempre faço uma pergunta, Fagner, para as pessoas assim: se a gente vai se tornar eterno, e eu acho que um dia a gente vai se tornar, quando a medicina vencer a morte, mas a pergunta é: onde seremos? Porque a gente está acabando com esse planeta. Como seremos? Porque as pessoas cada vez mais intolerantes umas com as outras, né? E com quem seremos? Então, por mais que a busca da eternidade seja uma busca eterna de vencer a morte da medicina, que é a nossa ciência, mas se todo o resto não tiver em conjunto, porque hoje se gasta bilhões para mandar para colonizar Marte, e como você falou, aqui no Nordeste mesmo a gente vê pobreza, que falta um pedaço de pão numa mesa, né? É a inversão, né? Então, talvez essa seja a grande reflexão que a gente vai fazer, terminar esse podcast hoje. Certeza. Se a gente vai ser eterno, onde seremos, como seremos e com quem seremos? Gente, vocês viram, esse é o nosso bate-papo aqui, imenso aqui. Eu estou aqui, vários momentos eu ficava calado, ouvindo e imaginando Havana, imaginando Havana é bom. Cuba, e eu acho que tem muita história aí para Dr. Fagner, inclusive voltar aqui no podcast Os Cabras do Cast, se você ainda não segue, vai lá no canal dos Cabras do Cast, assistem tanto conteúdo lá. Não esquece de dar seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Digita se quer o Dr. Fagner aqui outras vezes para falar. Não, tinha tanta coisa para a gente conversar sobre saúde, sobre idoso. Agora quer começar um negócio bom do idoso, mas o Dr. Fagner tem agenda e a gente tem que respeitar a agenda dele, né? Então, Dr. Fagner, mais uma vez, quero agradecer a Deus por botar pessoas do bem no meu caminho, como você. Agradecer a você por estar aqui, participando desse Pode Isso, Doutor. Pode isso. E só para a gente finalizar, onde o pessoal lhe acha nas redes sociais? Bom, depois que revalidei o meu diploma, né, como já conversamos, criei algum... Eu tinha medo, né? Eu acho que é natural você ter medo do novo, né? Em um mundo difícil não de viver, mas difícil de querer dividir o que você sabe, o que você tenta passar. Mas, como somos ousados no sentido bom, né? De querer crescer, de querer ajudar o próximo,
talvez o que a gente fale aqui sirva para você. Então, assim, eu tenho minhas redes sociais, né? Que é Dr. Fagner Nunes. Estou no Instagram e também no Facebook, que uso menos, mais o Instagram. Lá posto a minha rotina de trabalho, principalmente, né? Eu gosto disso, de divulgar o trabalho, divulgar onde estou com as pessoas, fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, né? De vez em quando a gente solta uma brincadeira, como domingo, né? Mas é natural, né? É natural a gente também descontrair. Então é isso. Eu queria agradecer, né? Os cabras do cast, né? Dizer que o espaço excelente, me senti em casa. Queria agradecer e agradecer a você, né? Pela oportunidade, primeiro de estar no meio radiológico, imaginológico, né, de Sobral, porque a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil, com tudo que a gente já passou, a gente passa, a gente está no meio tão, digamos, na minha opinião, meio seleto. Então, assim, eu só me sinto honrado em poder participar dessa clínica que cresce a cada dia, né? A Clínica Michel Palheta, que eu tenho um enorme prazer de dizer que faço parte dela. Até brinco com as meninas, é a família MP. Família Michel Palheta, é isso aí. E obrigado, viu? Imagina. Arroba? O arroba, ó, aqui o nosso Tasso tá falando que ele não falou do arroba. Ah, o arroba. Tu arroba. Arroba Fagner, _Nunes, _. Pronto. Mas no Instagram hoje você coloca Dr. Fagner Nunes. Já acha. Vejam aí mais Então, ou menos. Estamos aí à disposição. Show de bola. Pessoal, um abraço, boa noite a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau.